Então, o que eu estava falando no outro vídeo, que eu perdi um pouco o fio da meada, é que a gente está, por conta da maneira como foi montado o calendário desse segundo semestre, a gente está em relação à mecatrônica, comparando com a mecatrônica, a gente está um pouco atrasado. Então, pedi para vocês assistirem a aula que eu dei para eles a semana passada, né? Apesar de ter sido feriado aí para nós, né? Que é a nossa aula é de segunda. Eu não sei se vocês assistiram ou não, mesmo que tenham assistido, eu vou dar uma passada no que foi falado lá naquela aula. Só que vai ser muito mais rápido do que tá lá. Então, estou gravando, vou postar essa aula, vou mandar para vocês, mas qualquer dúvida que surgir, vocês assistem a que está mais completa lá. Se for o caso, eu mando o link outra vez, tá bom? Então, já estou gravando, pessoal que chegou agora, só dei um recado. Falei que hoje é meio que vou dar 2 aulas em uma só, então vai ser rapidão, vai ser um pouco corrido. Então, se vocês não entenderem, tem a aula detalhada, que eu já mandei para vocês, assistam lá, que lá tá tudo certinho, tá? É uma explicação mais lenta, mais devagar, que vai tirar aí eventuais dúvidas que vocês possam ter, tá? Só me deem um ok, e aí a gente já começa. Se vocês estão principalmente ouvindo a minha voz e se estão vendo a minha tela, tá aqui Física e Matemática Aplicada, né? Que é a da mecatrônica, de vocês é Matemática Básica, mas por enquanto nós estamos na mesma matéria, tá? A gente parou aqui, né? Se eu não me engano, a última aula que eu dei para vocês foi essa de resolução de exercício. Inclusive isso aqui eu vou fazer de novo. A parte de função seno e função cosseno no ciclo, por conta aí de um feriado que a gente teve, a gente acabou atrasando. Deixa eu só confirmar se a gente parou aqui, se a última aula realmente foi isso, que já faz tempo que a gente não se vê, né? Foram 2 semanas. Então, foram os exercícios. O último slide que eu mandei para vocês, como eu havia calculado, mas eu não tinha ido conferir ainda, foi a da resolução desse exercício aqui. Agora a gente começa, gráficos de função seno e cosseno. Porque o que acontece, pessoal? A gente estava, então, estudando. Só me confirma essa questão aí. Vocês estão me ouvindo e estão vendo minha tela? Só para a gente poder começar de vez? Porque na gravação vai ficar, mas vocês estão aí ao vivo, né? Quem está acompanhando, eu quero que vocês consigam ver e ouvir agora. Tá tudo ok, pessoal? Posso começar? Tá certinho. Tá bom, obrigado aí para quem respondeu. Só queria a confirmação de alguém, tá? E é isso. Eu sei que vocês estão cansados, pessoal, eu também tô, viu? Ensino à distância não tá fácil, não, mas eu preciso o mínimo de colaboração. Assim, eu agradeço a pessoa que respondeu, mas, poxa, o resto entrou para quê? Se não vai nem responder uma pergunta simples. Desculpa aí a sinceridade, né? Mas eu preciso desse feedback. Senão eu só gravo a aula, mando o link e acabou, né? Claro que eu não vou fazer isso. Estou sendo pago para estar aqui ao vivo para vocês. Mas o link vai ser enviado para vocês, mas eu quero que vocês interajam agora. Faz parte também. Metade da nossa carga horária é síncrona. Isso aí foi resolução, tá? Eu não fiz uma pergunta sobre a matéria. Só quero saber se eu posso começar. Vocês estão vendo a minha tela e estão ouvindo a minha voz. Obrigado aí a quem respondeu, mas eu acho que todo mundo poderia fazer um esforço para colaborar, né? Vocês estão cansados? Eu também estou. Ensino remoto para gente que, vamos dizer assim, se fosse um curso pensado para ser à distância, beleza. Mas nós estamos aí numa situação que 2 anos a gente está sendo obrigado a tocar assim. Né? Não foi uma escolha nem de vocês e nem nossa, né? É claro que assim, apesar de eu não ser um professor de educação à distância, eu ser um professor de ensino presencial, eu e creio que a maioria dos professores, né, eu creio que todos, na verdade, estamos nos esforçando aí para que o conhecimento chegue até vocês, e eu, da minha parte, pelo menos posso falar, estou me esforçando muito. Então, acho que não custa responder, né, gente? Tá, André? Estou vendo sua voz, estou vendo sua tela, né? Eu acho que demorou um pouco demais, mas ok, né? Vamos lá, vamos fazer direitinho aí a nossa parte, ou pelo menos eu vou fazer a minha, né? Então, pessoal, a gente tem gráficos de função seno e cosseno, tá? E a gente vai entender hoje como desenhar esses gráficos, porque vocês podem precisar disso daí numa disciplina da própria eletrônica
onde você tem lá uma variação cíclica de corrente, uma variação cíclica de voltagem, inclusive surge o termo tensão senoidal, né? No caso, voltagem, né? Voltagem, tensão, corrente senoidal. Eu não sou da área de eletrônica, mas eu já estudei alguma coisa e eu sei que isso existe. Então, eu acho que essa aula em especial é muito útil para o curso de vocês, tá? Então, assim, assistam ela completa lá no YouTube, onde eu quebrei em duas partes. Para não prejudicar vocês, eu vou dar tudo de uma vez hoje. Claro que não vou passar horário. 9 horas eu estou liberando vocês, tá? Independente do que acontecer aqui nesses 50 minutos. E aí, quem não entender com essa aula nem com o que está lá no YouTube, sabe que pode vir me procurar no WhatsApp a qualquer hora, tá? A qualquer hora. É bom deixar claro isso, né? Para pelo menos que fique conste no meu canal no YouTube e no testemunho de vocês que a minha parte eu estou fazendo, tá? Então, gráficos de função seno e cosseno. A gente até então estudou função seno e função cosseno. Apesar de usar o termo função, a gente estava preocupado em marcar o seno de um arco ou o cosseno de um arco no ciclo. A gente não pode esquecer isso. A gente vai usar isso aqui para estabelecer. Mas mais do que marcar no ciclo, a gente vai desenhar o gráfico da função, tá? Por que eu fiz um slide aí? Isso não tem nada a ver com a aula, no geral. Isso é só uma introdução. Por quê? Porque eu comecei a dar aula de função para ELET e para MEC noturno no presencial em 2020, nas poucas semanas de aula que a gente teve no presencial. O pessoal, assim, quase dava uma pirueta para trás quando eu comecei a falar de função. E aí, repensando, né, ficamos vários meses de quarentena. Alguns de vocês já eram alunos nossos, pararam, né, só voltaram esse ano, outros não eram. Mas eu pensei, eu falei, eu acho que não vai dar certo começar com função, é muito abstrato, né? O pessoal não acompanha, precisa de uma maturidade maior para entender uma aula de função. Então vamos começar com geometria, que é um pouco mais palpável, é um pouco mais, vamos dizer assim, mais concreto, menos abstrato, dá para desenhar, dá para explicar só através de um desenho, e aí a gente vai aos poucos introduzindo o conceito de sistema, que eu montei lá, uma aula para vocês bem completa no YouTube e ainda uma resumindo essa aula bem completa. Mas a gente já usava conceito de sistema, substituir um valor que a gente achava numa equação em outra equação. A gente vai também introduzir a função aqui de um modo que seja natural. Eu, quando vi a função a primeira vez na minha vida, eu olhava para esse f de x aqui, porque esse f com um parentezinhos e um x dentro assim, que o f está escrito em função de x. A gente lê isso como f de x, e isso é um horror. Porque até então isso para a gente era multiplicação. Aí você fala, será que o f está multiplicando o x para dar o lado de lá? Não, não. Isso aqui, ó, quando a gente olha a primeira vez, confunde. Mas isso aqui, ó, é simplesmente um apelidinho horrível pro y. Essa expressão é y igual a x mais b. Só que a x mais b a gente tem 4 letras. E aí eu sei, né, que às vezes você parou de estudar faz um tempo, você não viu isso aqui tem um tempo. Então 4 letras eu sei que dá um nó na cabeça, mas função vai ter sempre 2 letras. Uma vai ser o y, geralmente, que vai estar isolada, tá? E a outra vai ser o x. Por exemplo, ó, 2y igual a 2x mais 1. A gente põe A e B aqui para falar que A e B podem assumir quaisquer valores, tá? Quaisquer valores. A pode ser qualquer valor e B pode ser qualquer valor. Agora, na função, o x e y não vão mudar. Quer dizer, perdão, eles é que vão mudar. Então, o A e o B podem assumir quaisquer valores, mas quando eu vario o exercício. Dentro de um mesmo exercício, o A é fixo, o B é fixo. O x e o y é que vão mudar. Eu chutando valores para y, vai me gerar valores para x. Então, se eu chutar 0 para o y e fizer para o x, ó, vamos fazer uma tabelinha aqui. Eu chuto valores de y e essa conta me dá valores de x. Se eu chutar 0 para o x, dá para fazer de cabeça, hein, gente? 2 vezes 0, 0, mais 1, o lado de cada 1. Se eu chutar 1 para o x, 2 vezes 1, 2, né? Então, eu chutei 1 para o x. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E assim por diante, tá? Eu vou variando os valores de x. Então, função, eu sei que é uma matéria que todo mundo olha e tal. Entenda o seguinte, função é uma expressão que o y está sozinho no lado e a outra vai ter uma conta, vai ter de fato a expressão. E do outro lado, a única letra que vai aparecer é o x. Ah, André, mas A e B também são letras. Sim, porque isso é o jeito geral de escrever. Mas dentro de um único exercício, A vai ter um valor constante e B vai ter um valor constante. Então, se vocês virem isso aí, ou qualquer outro tipo de função, vocês já sabem. Função é uma expressão na qual o y está isolado
e do lado de lá tem uma conta, uma expressão. E nessa conta só aparece a letra X. A única letra que você vai ter aqui é o X. Claro que vai ter número, tá? Então, assim como eu faço y igual 2x mais 1, eu posso escrever y igual seno de x. Porque o seno também é uma conta. Lembra que a gente viu nas aulas passadas? O seno é uma conta. Você vai estar dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. André, mas aí não tem nenhum triângulo. Tá, não tem nenhum triângulo, mas se você raciocinar, você consegue desenhar um triângulo, porque o x vai ser um ângulo, né? Se você raciocinar, você consegue desenhar um triângulo, consegue desenhar o ângulo x dentro desse triângulo, que vai ter que ser retângulo, tá? Mas não precisa ir tão longe, tá? Só para quem aí tá mais atento, eu tô falando isso. Mas você tem uma função seno na sua calculadora. Se você comprou uma científica para fazer o curso técnico, você tem a função seno. Se você não comprou uma científica e tem um smartphone eu tenho certeza que você tem, é só você apertar um botãozinho ali, quando você vira a calculadora de lado, quando você vira o celular de lado, a tela da calculadora muda de lado, tem a função seno, que em inglês é sim, é com i, tá? Mas é o seno. Então, o seno é uma conta. Olha aí a definição de função. Essa não é a definição formal de função, tá? É a simples, é a para vocês entenderem. Função é uma conta, uma expressão na qual de um lado só tem o y e do outro, de um lado do igual, né, só tem o y e do outro lado do igual tem uma conta e a única letra que aparece é o x. Fala, André, mas S, E e N também é letra. Sim, mas o seno é uma operação, né? Você tem que pensar nele agora como uma operação. Igual vezes, igual multiplicação, igual divisão. Ele é uma operação que só tem na trigonometria, mas ele é uma operação, tá? Então, entendam que o y é o f de x e não se preocupem muito com isso. Isso aqui é, sim, um apelidinho muito útil na área de função. Ele é feio, mas quando você acostuma com ele é bom. Porque para essa função que eu escrevi aqui embaixo, ó, y igual 2x mais 1, e eu fiz a tabelinha ali embaixo, exclusivamente para essa função, eu posso falar que o f de 0, ou seja, quando eu substituo o 0 aqui no lugar do x, o meu y dá 1. É isso que significa, f de 0 vale 1. O f de 1, ou seja, quando eu substituo o x, ó, porque quem está dentro do parênteses? Quando eu substituo o x aqui na expressão, o meu y dá 3, tá? Vai falar, André, mas tudo isso é muito complicado para mim, ainda mais se vai falar numa parte de uma aula, num slide só. Então tá bom. Então vai pelo mais simples, que é o que você precisa saber. Tanto que os rabiscos eu nem vou te mandar. O f de x é o y. O f de x é um apelidinho horrível para o y. Horrível assim, esteticamente falando, para o aluno olhar a primeira vez. Quando você acostuma, ele é super útil. Mas se vocês não estão acostumados a escrever desse jeito aqui, não tem problema. Entenda que a função é um y, que pode, que de um lado ele vai estar sozinho, e do outro vai ter uma conta em que a única letra vai ser o x. Ó, mudei ali, eu tinha feito 2x mais 1, 2x mais 3. Pode ser, sei lá, menos 7x, menos 4. Aí aqui o a é menos 7 e o b é menos 4, tá? Mas continua sendo uma conta com y isolado. E o x sozinho. Não necessariamente precisa ser x e y. Podem ser outras letras. Quando vocês fazem lá no curso de vocês uma disciplina que é um gráfico, que é voltagem por corrente, o professor com certeza põe na lousa, né? Se for um resistor convencional, igual a gente estuda no ensino médio, que a voltagem é igual à resistência do resistor vezes a corrente. Ó. Se a resistência é fixa, é uma constante, você tem o valor dela, sei lá, 25 ohms, ó a função aqui, ó. A voltagem varia em função da corrente. Ó, o V está sozinho do lado. Do outro lado, a única letra, a única variável que tem é o I. É como se o V fosse o Y e o I fosse o X. Tá? Função é isso. Uma letra sozinha de um lado e do outro lado uma expressão. A expressão só vai ter uma letra como variável. Claro que tem outros conceitos, tá? Tem muita questão assim de só poder levar em um único valor e tá, de y, né, e tal. Mas, pessoal, vocês não precisam se preocupar com isso. A ideia nossa que você tem que ter assim, função é uma letra isolada e no outro uma expressão com uma outra letra. Eu vou chutar valores para essa outra letra que não está isolada e a função vai gerar valores para que está isolada. Então, por exemplo, eu posso fazer a função y igual cosseno de x. Y igual, isso sim é importante para a aula de hoje, cosseno de x. Então, x vai ser um ângulo, y vai ser o valor do cosseno. Então, se eu jogar 30 aqui, vocês olham naquela minha tabelinha, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, tá? Ó, se eu jogar 30 aqui nessa função no lugar do x, o y dá raiz de 3 sobre 2, concorda? Se eu substituir 30 aqui e fizer a conta, apertar na calculadora cosseno de 30, vai dar raiz de 3 sobre 2. Se eu jogar 45, mesma coisa, no x, que é o x é o ângulo, o y vai dar
raiz de 2 sobre 2. Se eu jogar 60, né, no x, que o x é o ângulo, vai dar meio, e assim por diante, tá? Isso é a função cosseno. A gente até então marcava esses valores no ciclo. Hoje a gente não vai fazer isso. Hoje a gente vai fazer um eixo x e um eixo y. No eixo y vão estar os valores de cosseno ou de seno. Então aqui no eixo x a gente vai marcar os ângulos, mas não em graus assim, tá? Em radianos. E aqui o valor do seno e do cosseno dele. E vocês vão ver que o gráfico vai ter sempre a mesma aparência. E o que eu vou ensinar hoje para vocês é um jeito de você desenhar rápido um gráfico de seno e cosseno, sem precisar pensar muito, se numa situação de uma prova você precisar disso daí, tá? Mas antes de qualquer coisa, um comentário que eu preciso fazer é o seguinte. A gente pode, no ciclo trigonométrico, em alguns casos isso vai ser necessário. Aqui na disciplina eu não trabalhei, porque a abstração e o importante para vocês é a aplicação na área de eletrônica, mas eu preciso pelo menos comentar para a aula de hoje ter sentido, que a gente pode dar no ciclo trigonométrico mais de uma volta, tá? Para calcular a trigonometria básica, no triângulo retângulo, fazer os valores básicos, isso não tem muito sentido, tá? Mas, para a aula de hoje, para desenhar um gráfico de seno, um gráfico de cosseno, que vai ter tudo a ver com gráfico de corrente alternada, né, com situações cíclicas que vocês às vezes vão encontrar na área de vocês, eu preciso falar uma coisa. Esse é o ciclo trigonométrico, certo? Sem sono em pé, com sono deitado. Ok, pessoal? A primeira volta a gente já sabe. Como assim primeira volta, André? Que história é essa? Calma que eu vou chegar lá. Me acompanha aqui. Você sabe que você parte daqui. Isso eu vi que vocês entenderam bem na atividade oral. Você parte do zero. Quando você dá meia volta e você chega nesse extremo aqui, nesse extremo você tem um ângulo de 180 que vale π. Certo? Vale π. Ok? Se você continuar e der a volta inteira, você vai dar a volta inteira é 360, que vale, em radianos, 2π. Agora eu vou trocar a cor. Eu vou trocar a cor, vocês vão ver o que eu vou fazer. Se eu der a segunda volta, ou seja, dei uma volta inteira aí pintada de verde, agora eu não vou partir do zero, eu vou partir do 2π, porque eu já rodei 2π, eu já rodei um ângulo de 2π, já dei uma volta. Na segunda volta, eu saio já do 2π. Só que eu sei que meia volta é π. Então eu andei 2π e mais π. 2π mais 1π, aqui agora vai valer, na segunda volta, 3π. Daí daqui eu vou sair do 3π e vou andar mais meia volta, vou andar mais π. Quando eu bater aqui, ó, na mesma posição que está o 2π e o 0, na verdade eu andei 3π mais 1π, na segunda volta eu bati aqui no 4π. Não tem condições da gente fazer muitas voltas, eu vou fazer a terceira e vou parar. A terceira você vai sair do 4π, perdão, e vai dar meia volta aqui, ou seja, vai andar mais π, 4π mais 1π, 5π. Aí, se você continuar, né? Porque você deu a terceira volta, você deu só metade dela. 5π mais meia volta, ou seja, 5π mais 1π, você vai ter aqui 6π. Repara que tanto a rabisqueira da volta, quanto o número, a primeira volta eu dei em verde, a segunda em amarelo, a terceira em roxo. Vocês repararam uma coisa? Que na posição do 180 ficaram todos os múltiplos inteiros, isso é, quando você tem um número não quebrado, não é uma fração nem um número com vírgula, multiplicando o π, todos os inteiros ímpares que multiplicam o π coincidiram com a posição do 180. Então, todos os ímpares estão aqui. Vocês repararam que todos os inteiros que multiplicam o π, inteiro, né, que não é número de fração e nem com vírgula, todos os inteiros pares caíram aqui na posição do zero? Isso é fundamental para a aula de hoje. Portanto, ó, reparem que os valores de seno e cosseno dos múltiplos inteiros pares de π, ou seja, 0π é o zero, multiplicou por 0, π zerou. 0 é par. Então, o 0, o 2π, o 4π, o 6π, o 8π, 10π, o 12π, eu posso ficar aqui para sempre falando. Todos esses vão coincidir com 0. Ah, mas passou de 2π, André? Se passou, 2π é uma volta inteira. Se passou de 2π é porque você já não está mais na primeira volta. Você deu voltas extras aí. Aí você vai ter que fazer conta para saber quantas voltas deram. Mas isso não vem ao caso na aula de hoje. Os ímpares, ou seja, o 1π, que é o π que não tem nada, na verdade tem um 1 multiplicando, né? 1π, 3π, 5π, 7π, 9π, 11π. Posso ficar aqui até amanhã também falando. E não vou terminar ainda. Todos eles vão coincidir com a posição dos 180, né? Então, o 1π, que é o 180, e todos os inteiros ímpares caem aqui na mesma posição. Então, tem os mesmos valores de seno e cosseno que 180. Assim como a gente já comentou, que todos os inteiros pares, né? O 0, que seria 0 vezes π, que dá 0, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, caem no meio, portanto, tem o mesmo valor de seno e cosseno,
que o 2π, ou que o zero, tá? Então, isso aí é uma coisa legal de vocês saberem para a gente finalmente entrar na aula de hoje. Isso e a ideia de que função é y isolado, aí do outro lado uma expressão que tem x, mas como eu falei, você pode ter voltagem, pode ser U ou pode ser V a voltagem, em função da corrente. Se a resistência é um resistor só, circuitinho simples aí, a resistência é 25 ohms, ó, a voltagem vai aumentar conforme aumenta a corrente, tá? É voltagem em função da corrente, assim como poderia ser Y em função de X, né? Aí é que é abstrato, não precisa dar um significado físico, tá? Mas a área matemática de função serve todas as áreas da física, inclusive a de vocês, é a eletrônica, que é uma área da física, tá? Por enquanto, a gente só tem que entender o f de x como um apelidinho para y. Uma função, então, é o y isolado e do outro lado uma conta que tem o x no meio. Aí outro assunto, independente, mas que eu preciso falar aqui, no ciclo trigonométrico, todos os múltiplos inteiros ímpares de π caem junto com 180 e todos os múltiplos inteiros pares de π caem junto com 0 ou com 360. 0 e 360 são a mesma posição, tá? Essas duas informações, a princípio independentes, com as quais eu abro a aula de hoje, a gente vai usar agora. Sabe por quê? Aqui nesse canto eu vou desenhar justamente o que eu rabisquei ali, ó. Eu vou desenhar seno de x, caramba, seno de x em função de x, tá? Ou seja, no eixo x os ângulos, no eixo y o seno. Depois vamos fazer a mesma coisa para o cosseno. Pessoal, a gente já viu isso aqui há um tempo atrás, é que faz tempo que a gente não se vê, mas não faz muitas aulas que a gente viu os valores de seno nos extremos. E os extremos são quem mesmo? 90, 360 ou 0, 270 e 180. Cada um no extremo aqui. Na ordem, né? Seria 0, 90, 180, 270 e voltou para 360, que é o mesmo que o zero. Vocês sabem escrever o seno de todo mundo aqui? Se não sabem, eu relembro vocês. O eixo do seno é o em pé, não é? Então vamos ver primeiro o 0 e o 180. Se eu puxar para o eixo em pé, que é o do seno, o valor de 0, o do ângulo 0, desculpa, gente, o ângulo 0 bate onde? Olha a seta, acompanha essa seta, não sei que cor que é essa, meio dourado, meio marrom, né? Puxa o 0 para o eixo do seno, vai bater o ângulo 0, né? Lembra que isso é o ângulo 0, mas se eu puxar ele para o eixo do seno, ele também bate no valor. Lembra que seno é medido nessa reta aqui, como aqui nós estamos interessados no seno, eu nem vou falar o que é medido na outra, isso a gente vê no próximo slide. Tanto o 0, então o seno de 0 é 0, porque ele bateu no 0 ali na reta do seno. Tanto o 0 quanto o 180, se eu projetar eles para o eixo do seno, e aqui quem me interessa é o seno, eu quero saber o seno desses extremos todos, se eu puxar o 180 ali, vai bater no 0, então o seno de 180 também é 0. 90 e 270, lembrem-se que o raio do ciclo trigonométrico, da circunferência trigonométrica, é 1. Então aqui ó, é 1 para cima, se aqui é o 0, aqui é o 1 positivo. Aqui é 1 para baixo, se esse ponto central é o 0, aqui é o 1 negativo, tá? A gente já viu isso, só revisando. Então, ó, o 90 já está bem em cima do 1 positivo. E o 270 já está em cima do menos 1, do 1 negativo. Então, seno de 270 é 1, seno de 90, perdão, é 1, seno de 270 é menos 1. E como a gente já viu ali pelas setas, seno de 0 e seno de 180 é 0. O 360 que eu te falei, nem pensa, copia o do 0, tá? Então, nós temos esses valores nos extremos. Isso é uma função, gente. Se eu falar que o meu x são os valores dos ângulos e o meu y são os resultados aqui, eu desenho o gráfico da função. Y igual seno de x, tá? E é isso que eu vou desenhar. No eixo x, no eixo y, o valor do seno, y é o seno, no eixo x, o valor do ângulo. Só que eu vou desenhar em radiano. Então, ó, vou marcar aí, vou marcar os intermediários também. Ah, não, aqui estão todos os extremos, ó. Tá o 0, que é 0 mesmo, em radiano ou em grau, 90, que é π sobre 2, 180, que é π, 270, que é 3π sobre 2, já ensinei vocês a converterem, se alguém tiver dúvida, converte aí, mas garanto para vocês que eu fiz a conta, tá? 360, que é 2π. E a gente vai marcar, ó, no eixo x eu já marquei, fiz mais ou menos a divisão do gráfico aí, proporcional, já marquei em radianos esses valores de ângulo aqui, só converti para radiano e marquei no eixo x. Agora, quais são os valores que a gente acabou de ver? Seno de 0 é 0 mesmo. O seno vai subir conforme o eixo y, porque o ângulo aumentou conforme o eixo x. 90, 180, 270, 360 e poderia até aumentar mais, mas agora não. Vamos ficar nesses 5 valores aqui. Então, só porque eu falei e me enganei onde está a animação. Eu vou pôr o 3π e o 4π também aqui. Só para constar, tá, gente? Mas pensem por enquanto só nos extremos. Seno de 0,
é zero mesmo. Então, quando o ângulo é zero, eu não vou ter um ponto para marcar nem no y, nem para baixo, nem para cima. Porque no y eu vou marcar o valor de seno, e o valor de seno é zero. Então, o ângulo zero, seno zero, fica aqui mesmo. Ah, não entendi, André. Esse é chato de entender porque ele é zero nos dois. Quer dizer, não é tão chato, não. É zero no x, ó, que é o valor do ângulo, e é zero no y, que é o valor do seno, ou seja, o valor que está do lado de lado igual. Portanto, é um ponto 0, 0. É a origem, tá? Já quando o ângulo é 90, π sobre 2, o seno é 1. Então, ó, a bolinha vermelha, ali era o 0, 0, né? A bolinha vermelha vai subir, pensando na vertical, na altura 1. Por que na vertical, André? Porque na vertical eu estou marcando os valores de seno. Em pé eu estou marcando os valores de seno. Na horizontal, deitado, é o valor dos ângulos. Então, como esse é o gráfico do seno, quando o meu ângulo é π sobre 2, que é o 90, o seno é 1. Tá? Da mesma forma, também a gente já viu aqui que quando é 180, o valor de seno volta para o zero. Olha como é que varia o valor do seno. Conforme eu vou aumentando o ângulo. Ângulo 0, ele é 0. Ângulo 90 sobe para 1. Ângulo 180 volta para o 0. Ó, saiu do 0, subiu para 1 e desceu de novo para o 0. No 270, o seno é menos 1. Então, ele vai descer, quando o x estiver aqui, ele vai descer na posição menos 1. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou marcando esse ponto conforme as coordenadas. Aqui x é 0, y é 0. Marquei aqui. Aqui x é 90, ou o x é π sobre 2, y é 1. Ó. Coordenada aqui na altura 1. Aqui é 0, 0. X é π, o ângulo é 0. Não, aqui não é o 0, 0, perdão. Aqui é o π 0. X é π, y é 0. O ponto está aqui. No 3π sobre 2, x é 3π sobre 2, y é menos 1. Então, desceu ali na altura do menos 1. No 2π no 360, o seno volta a ser 0. O que eu falei no slide anterior? Tá vendo como essa lousa junta os dois slides, coisas que a princípio eram independentes? Valores ímpares de π inteiros, e o 3 é um inteiro, coincide com o 180. No caso aqui é 0, os dois, eu não preciso me preocupar, né? Valores pares coincidem com o 0, né? Para o seno, tanto 180 quanto o 0. Valores ímpares de múltiplos de π estão aqui, valores pares, então o 3π estaria aqui, o 4π estaria aqui, ambos na segunda volta, tá? Cuidado com isso, aqui o 3π estaria aqui, o 4π estaria aqui. Para o seno, os dois são 0, então a bolinha não tem deslocamento na vertical. Ó, todo mundo que tem seno 0, a bolinha está em cima do eixo x. Aí, quem muda, quem tem o seno mais 1, eu marco aqui na altura mais 1. Quem tem o seno menos 1, eu marco aqui na altura menos 1. Aí não vai ter ninguém no meio, André, no mais 1, menos 1? Vai, mas são os valores intermediários, eu nem vou escrever. A não ser que um exercício específico me peça para falar quem é o cara que está aqui no meio. É só fazer a média dos dois. A não ser que o exercício específico me peça para falar quem é o cara que está aqui no meio. É só fazer a média dos dois, caso vocês precisem, entendeu? Então aqui seria o 5π sobre 2, e aqui entre esses dois seria o 7π sobre 2, tá? Mas aqui que dificilmente vai aparecer no exercício, por isso que eu nem marquei. Aí, ó, se você não tem experiência, você pode pensar em ligar essa curva aqui de qualquer jeito, tá? Ah, eu vou ligar aí mais ou menos, vai ser um V assim, depois outro V, mas a gente já tem essa experiência, sabe que essa curva, né, essa curva que eu tô falando, essa função, esse gráfico, ela tem esse formato curvo, ó. Igual as ondas de corrente alternada que vocês veem, tá? Igualzinho. Eu imagino que vocês já tenham visto isso em alguma disciplina. Então, com uma certa experiência, você vai ligar isso aqui. Você fala, André, toda vez que eu precisar de um gráfico de seno, eu vou precisar pensar em tudo isso? Não. Estou te apresentando de onde sai o conceito. Eu vou te ensinar nos próximos slides um jeito fácil de fazer isso aqui sem precisar mais pensar, tá? Cosseno, mesma ideia, valores para os extremos. Vamos começar agora do 90 e do 270, porque são eles, ó, segundo as setas amarelas e douradas, que vão, quando eu projetar no eixo do cosseno, porque agora eu estou fazendo para o cosseno, e o cosseno é o deitado, nem vou escrever o outro, porque o outro não me interessa mais, é o 90, que agora vai bater no zero. É o 270, que agora vai bater no zero também. Ó, eu tenho que puxar todos os arcos para o eixo horizontal, deitado, que agora é o cosseno. 90 não está no eixo horizontal, então tem que puxar. 270 não está no eixo horizontal, então tem que puxar. Ambos batem no zero. Já o 180 e o 360, eles estão no eixo horizontal. Esse aqui, ó, no ângulo 0, mas no valor 1, porque o raio do ciclo é 1. Então, essa distância aqui é 1, ó. Essa distância inteira é 1. Esse também, essa distância inteira também é 1, mas está do lado esquerdo do zero. Então, o ângulo 180 está no valor de cosseno menos 1, assim como o ângulo 0 está no valor de cosseno 1, tá? Então, ó, cosseno de 0 é 1 positivo, cosseno de 180 é 1 negativo. E como nós já tínhamos visto pelas setas douradas, marrons, bege, sei lá,
Cosseno de 90 e cosseno de 270 são 0. De 0 é 1, de 180 é menos 1. 360 não pensa. O que está no 0, você copia, vai ser sempre igual. E a gente vai transformar isso numa função, que os valores de x são os ângulos e os valores de y são os resultados, os cossenos, tá? Porque o que está do lado igual que é o cosseno. Isso é o cosseno de 0, esse 1. Esse 0 é o cosseno de 90. Esse menos 1 é o cosseno de 180. Esse 0 é o cosseno de 270. Esse 1 é o cosseno de 360. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora não é y igual seno de x, é y igual cosseno de x. Então no y eu vou marcar os valores de cosseno, no x eu vou marcar os valores de ângulo. De novo, igualzinho lá, os extremos convertidos em radiano, 90, 180, 270, 360, e mais os inteiros. Vocês vão ver que quando a gente for fazer na mão do jeito mais prático, perdão, eu só vou pegar os valores inteiros de π. 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, tá? Aqui eu ainda estou mostrando de onde sai. Então, beleza. Vamos fazer a mesma coisa que no outro. Quando o meu x vale 0, o ângulo 0, quanto vale o meu y? O x é o ângulo, o y é o resultado aqui. Então, quando o ângulo é 0, o cosseno é 1. Vai lá na altura 1, no eixo y. Já quando o ângulo é 90, esse cara aqui, quem que é o cosseno? 0. Então, não tem deslocamento na vertical, não tem deslocamento em relação ao eixo y, fica aqui em cima do eixo x. Tá? Cosseno de 180, que é o π, é quanto? Menos 1. Então, vai descer lá embaixo, na posição menos 1. Cosseno de 270 é 0, então não se move em relação ao eixo y. Fica aí parado em cima do eixo x, ó. Está se movendo em relação ao eixo x, mas não se move na vertical. Não se move em pé, só se move deitado, tá? 2π é 0. 2π é igual a 0, portanto o cosseno, em termos de ângulo, né? O ângulo 2π é igual ao ângulo 0. Então o cosseno, como a gente já viu aqui, é 1. Então ele vai subir de novo ali. Desculpa, gente, aqui eu não marquei 1, vai subir de novo aqui na posição do 1. Ó. Então, do 0 o cosseno é 1, do 90 o cosseno é 0, do 180, para todo mundo em radiano, tá? Mas eu estou falando em graus. Do 180 é menos 1, do 270 é 0, do 360 é igual do 0. Do 0 era 1, então do 360 também vai ser 1, tá? Lembra o que eu falei? Múltiplos inteiros de π, ímpares. Ímpares, vem aqui com 180, então cosseno, menos 1. Múltiplos inteiros pares de π, 4π, vem aqui com 0. Então, cosseno mais 1, tá? E da mesma forma, você poderia pensar, essa curva aqui é um V para cima, aí depois é um V para baixo, depois outro V para cima, mas não, tá? Ela é curvadinha assim, igualzinho as funções de onda lá, uma onda mesmo, essa é a onda cossenoidal, aquela é a onda senoidal. Mas toda vez que você precisar de um gráfico de seno e de cosseno, você vai fazer assim? É isso que eu falei que eu ia fazer mais rapidão, tá? Se precisar, vocês assistem minha aula lá no YouTube, eu não vou ter condições de fazer aqui, eu só vou mostrar. Como é que você vai construir isso aqui? Né? Eu até vou fazer mais rabiscadinho, mas não vou perder muito tempo fazendo isso, senão eu não termino a aula hoje no horário, tá? Ó, pessoal, você precisou fazer um gráfico de seno e cosseno? Fazer aqui, ó. Você faz o eixo y, no eixo, vamos começar pelo seno. No eixo y, você vai marcar o seno de x, ou y, né? Seno de x é igual a y, então, tanto faz o que você vai escrever aqui. Aqui é o ângulo, x. Você vai marcar só os valores inteiros, os múltiplos inteiros de π. Então, você vai marcar o 0π, que é o próprio 0, o π, que seria o 1π, aí o 2π, o 3π, tenta manter a mesma distância, se precisar usa uma régua, tá? O 4π, o 5π nem precisaria, mas vou marcar ele aqui também. Até o 4π tá bom. Aí você vai fazer morrinhos. Como que você vai fazer esses morrinhos? Assim, ó. Sempre no seno, o seno é um cara legal, o seno é simpático, tá? O morrinho começa para cima e ele nasce e morre nesses valores inteiros de π. Nasce no 0 e morre no 1π. O outro morrinho vai estar para baixo, nasce no π e morre no 2π, tá? Então você vai sempre fazendo assim, bumbum para cima, bumbum para baixo, bumbum para cima, bumbum para baixo. Fala bumbum só para ficar mais engraçado, chamar mais atenção, tá? Mas pode pensar em morrinho, tanto faz, né? Como você vai falar. O importante é fazer o para cima e para baixo da maneira correta, tá? Então aqui, ó, não esquece que ele vai ser no máximo mais 1, a gente já viu isso em aulas anteriores, e no mínimo menos 1, para você controlar na hora de fazer o desenho, o tamanho desses morrinhos, ó. Então, bumbum para cima, do 0 ao π, do π ao 2π, bumbum para baixo, do π ao 3π, ó, bumbum para cima, o próximo, bumbum para baixo, bumbum para cima, bumbum para baixo, e você vai ficar eternamente fazendo isso aqui, tá? É que a gente não vai fazer todos, isso aqui continuaria para cá, sim, como continuaria no negativo também. Ah, no negativo, André? Uai, você pode ter aí o cosseno de menos 90, de menos π sobre 2, ele vai bater no menos 1,
Como assim, André? E continua também, viu, gente? Continua mais ainda. Como assim cosseno de menos π sobre 2? Assim, ó. A gente não acostumou que no ciclo trigonométrico giraria, os ângulos abririam nesse sentido? Partiria daqui e girariam nesse sentido? Então, esse é o sentido dos ângulos positivos. Se a gente abrir nesse sentido, seria o sentido dos ângulos negativos. Então, aqui, ó, é 90. Os quatro são 90, né? Se eu abrir daqui até aqui, ó, e pensar na contagem negativa, quanto que eu andei? Pensando nesse sentido. Se você pensar no sentido normal, 270. Mas se você pensar nesse sentido vermelho, eu andei 90. Mas como eu andei negativa, que seria o menos 90. O menos π sobre 2. Quanto que é o cosseno dele? Perdão. Eixo de pé do seno. Quanto que é o seno dele? Menos 1, ó. Pode ver. O seno aqui, ó, de π sobre 2 vai bater certinho no menos 1. Tá? Eu falei que ia fazer no regaço, mas esse slide ficou tão bonitinho que eu vou até deixar para vocês. Então, o seno é assim. Você escreve todos os valores inteiros de π e bumbum, começa do bumbum para cima, bumbum para baixo. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Do 0 a 1π, do 1π ao 2π, do 2π ao 3π, sempre assim, tá? Eu vou aproveitar aqui para fazer menorzinho. Vou mandar o slide para vocês, mas vou fazer menorzinho, já vou fazer o cosseno. Porque eu só mostro lá, tá? A mesma coisa que você vai fazer aqui com o cosseno, tá, gente? Ó, você vai fazer aqui 1 e menos 1, porque não vai passar de 1 e menos 1. Pelo menos não no seno puro e no cosseno puro, vocês já vão entender o que eu tô falando, tá? Aqui você vai ter o 0, aqui você vai ter o 1π, aqui você vai ter o 2π, aqui você vai ter o 3π, e até o 4π tá bom. Você poderia fazer até o 5π, igual eu fiz ali, mas vou fazer até o 4. Ficou menorzinho, tá, gente? Isso aqui é no improviso. Eu vou desenhar um desenho mais bonitinho pra vocês. Ao contrário do seno, o cosseno não é um cara simpático. O cosseno é um cara chato. Então, o bumbum para cima e o bumbum para baixo não vão nascer e morrer nos valores inteiros. Não vão. Eles vão nascer e morrer na metade, ó. Então, talvez você tenha que marcar a metade. Mas o importante é você saber que o π fica no meio do bumbum, no meio do morrinho, tá? Só que você precisa lembrar, só uma coisa você precisa lembrar, que o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 0 é 1. Então, o ápice do primeiro morrinho está aqui. E os morrinhos nascem e morrem nas posições intermediárias. Então, ó, ficou meio torto mesmo, mas não tem problema que é rascunho. Bumbum para cima, bumbum para baixo, com o π no meio, ó. Olha o π aqui, o valor inteiro do π no morrinho. Mesma coisa o outro, bumbum para cima, bumbum para baixo, agora é um bumbum para cima. Ó o valor inteiro de π aqui, no meio do morrinho, o π no meio do morrinho. Tudo bem, é o 2π, é o valor inteiro de π. Mesma coisa aqui, ó, tá um bumbum para cima, o próximo é bumbum para baixo. Ó o 3π aí no meio do morrinho, ou seja, o π no meio do morrinho. Então a lógica é sempre essa. Bumbum para cima, bumbum para baixo. O seno é bonitinho. Vai do 0 até o π, o primeiro ainda é para cima. Depois do π, o 2π para baixo. Ainda assim, para cima, para baixo. Desde que você marque só os valores inteiros de π. O cosseno já é mais chato. O primeiro está aqui, ó, no meio. Nasceu lá num valor negativo e vai morrer aqui no meio, entre o 0 e o 2π. O 0 vai ficar no meio. Aí bumbum para baixo, o π no meio. Bumbum para cima, o 2π no meio. Bumbum para baixo, o 3π no meio. Bumbum para cima, o 4π no meio. Se eu fosse fazer até o 5, o próximo que eu ia fazer aqui, ó, o 5π ia estar no meio dele. E assim como o seno, o cosseno vai embora para lá, tá? Desenhos aqui no rascunho. Eu falo assim, André, mas você marcou o cosseno no em pé. Tá, mas aqui não é o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, sim, com sono deitado, sem sono em pé. Aqui é os valores de ângulo deitado e o seno em pé em um tipo de exercício, e em outro tipo de exercício, os ângulos deitados e o cosseno em pé. Tanto o seno quanto o cosseno, que são as funções, estão em pé. Lembra como eu escrevi aqui, ó? Ó, y igual seno de x, é uma função. Na outra, vai animação. Tá acabando meu tempo de aula. Na outra, y igual cosseno de x. O cosseno é uma função, tá? Y igual cosseno. De um lado só o y, do outro uma conta que envolve o x. Essa é a melhor definição de função. Não é a formal. Mas para vocês entenderem a matéria, o que é uma função? É um y isolado numa expressão e do outro lado uma conta que envolve o x. Isso é uma função. E eu posso querer transformar essa função num gráfico. Essa expressão, essa conta num gráfico. Como? Marcando os valores de x no eixo horizontal e de y no eixo vertical. No caso aqui, os valores de seno, no slide anterior, ou nesse slide, os valores de cosseno no eixo x, os valores de x no eixo x. Então, em ambos os gráficos, você tem os valores de ângulo, aí no eixo x já em radiano,
E no eixo y você tem, no slide anterior, os valores de seno de x, nesse slide os valores de cosseno de x. Preciso pensar toda vez que eu for fazer? Não, você vai fazer essa história aí, ó, marca os valores inteiros de π, bumbum para cima, bumbum para baixo, vai embora. Tá? No seno é tranquilo. Primeiro já é o bumbum para cima, nasce no zero, morre no π, depois é só seguir a lógica, vai nascer e morrer nos valores inteiros. O cosseno, como a gente rascunhou aqui, é mais chato, ó. Você tem que lembrar que o cosseno de 0 é 1, que o primeiro morrinho tá aqui no meio, ó, com o 0 no meio dele. Depois o π tá sempre no meio do morrinho. Continua sendo bumbum para cima, que é o do 0, bumbum para baixo, π no meio. Bumbum para cima, o 2π no meio. Bumbum para baixo, o 3π no meio. E continua assim, tá? Aí aqui eu só escrevi o nome da função, ó, y igual seno de x. Aqui o gráfico tá igual ao meu, só tá mais caprichadinho, né? No outro... pode ver que o meu que eu falo é o que eu acabei de fazer agora. No outro eu só escrevi a função. Mas eu escrevi mais duas coisas que eu preciso explicar para vocês. Imagem e período. Para o seno puro e para o cosseno puro, imagem sempre vai ser entre menos 1 e 1. O que é a imagem de uma função? Imagem, gente, é a figura. Se você for fazer uma pesquisa no Google Imagens, você vai achar o quê? Figuras. Então, a imagem é a figura. A imagem de uma função são os valores de y nos quais existe figura. Se você tivesse uma parábola, vocês já viram isso em algum lugar na vida de vocês, não sei se usa na eletrotécnica. Se usa, eu tenho que incorporar nas minhas aulas, tem que achar um horário, né? Principalmente quando voltar ao presencial, vou fazer isso. Se você tem uma função, ó, a imagem dessa parábola vai desse valor de y, onde está a bundinha da parábola, até o menos infinito. Porque a figura só existe daqui para baixo, tá? Mas vai até o menos infinito. O seno e o cosseno não. O seno e o cosseno, ó, só existe no eixo y de 1 até menos 1. Então a imagem sempre o valor menor primeiro, e m é porque a imagem começa no menos 1 e termina no mais 1, tem a vírgula, tá? Esse colchete é uma notação de intervalo, para falar que inclui todos os valores que estão entre menos 1 e 1. Mas você não precisa saber. A imagem é assim, ele está marcando em ordem crescente para você o mínimo e o máximo. O mínimo é menos 1, o máximo é 1. A imagem seria esse intervalo aqui, ó. Os valores, igual eu pintei lá, os valores de y onde existe figura. Para cima do mais 1, não existe figura. Para baixo do menos 1, não existe figura. Então, ó, esse colchete é para falar que o menos 1 é o primeiro e está incluso. A vírgula é porque vai até o mais 1. O mais 1 termina aqui e esse outro colchete também é para falar que o mais 1 é o último e está incluso. O menos 1 primeiro e está incluso. O mais 1, o último, e está incluso. E o período, gente? O período é uma coisa que na física vocês chamam de comprimento de onda. Vocês podem medir como sendo a distância entre cristas, que são os picos, a distância entre vales, né? Os picos, as cristas são os bumbum para cima, a distância entre vales são os bumbuns para baixo, tá? Ou você pode medir assim, ó, um bumbum para cima mais o vizinho dele, ou até o vizinho dele. Ou um bumbum para baixo, o que seria até o vizinho dele. Deixa eu dar uma diminuída nessa rabisqueira para explicar para vocês melhor o que é o tal do período. Então, entenderam a imagem? A imagem são os extremos onde existe a figura. No caso do seno e do cosseno, é menos 1 e 1, tá? No caso do seno e do cosseno, é menos 1 e 1. Então, aí se dá essa notação. E m, porque a imagem começa no menos 1, termina no 1. Os colchetes são para dizer que o menos 1 está incluso nesses possíveis valores. Seno assume valores menos 1 mais 1. E o menos 1 está incluso também. E o período? Ó, pode ver que P é período e M é imagem. Você vai medir ou a distância entre as cristas, ou a distância entre os vales, ou o início de um bumbum para cima até o fim do próximo bumbum para baixo, que foi o que eu medi aqui em roxo. Ó. Qual que seria essa distância? Né? Seria em radiano, porque o eixo está em radiano. Se eu andei de 0 até 2π, é 2π. E eu posso falar que isso é um período, porque depois se repete, ó, bumbum para cima, bumbum para baixo. E depois repetiu igualzinho. Só mudou os valores de x, mas o desenho repetiu igualzinho. Bumbum para cima, bumbum para baixo. É um ciclo. É o ciclo da onda. Bumbum para cima, e aqui eu viria no próximo bumbum para baixo, tá? Então você pode medir o período, que na física a gente chama de comprimento de onda, mas aqui na matemática e na trigonometria é o período. Você pode medir ou a distância entre as cristas, ou a distância entre os vales, ou o início de um bumbum para cima até o fim do próximo bumbum para baixo. Essas são as três maneiras de medir o perímetro ou o comprimento de onda, tá? Ou o ciclo da onda, ciclo da função cíclica, tá? E cada um é uma volta no ciclo. Não sei se vocês repararam. Vai de 0 até 2π. Lembra que eu rabisquei lá? Primeira volta. Vai de 2π até 4π. Segunda volta. Vai de 4π até 6π. Terceira volta. Cada período é uma volta no ciclo. Tá? Aí aqui são os rascunhos dos dois desenhos que eu mostrei.
E o cosseno, a gente já discutiu como faz ele, a imagem é a mesma explicação. Então não vou repetir porque o nosso tempo está apertado. Depois vocês assistem lá no YouTube que eu detalhei um pouco mais, tá? Menos 1 e 1. E o período? Aqui, ó, se eu medisse aqui num quebrado, no começo do primeiro bumbum para cima até o próximo bumbum para baixo, ia dar confusão. Então eu preferi medir a distância entre os picos. Ó, o primeiro pico, né? Ou as cristas. O primeiro pico está no 0, o segundo pico está no 2π. Então, o período aqui também é 2π. Poderia medir aqui, ó, pode ser o começo de um bumbum para baixo, nada impede, até o próximo bumbum para cima. Se você medir aqui, seria o 270, o 3π sobre 2, menos o π sobre 2, que é o 90. Pode ver que vai dar 180, ou seja, 2π. Faz com π que é melhor. 3π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar 2π, tá? Vai dar... Não, desculpa, gente. Desculpa. Aqui não é o 270, isso vai dar errado. Perdão. Aqui seria o 5π sobre 2, tá? Se você fizer 5π sobre 2 menos π sobre 2, aí sim vai dar 2π, que é o período completo. Ó, um bumbum para baixo e o próximo bumbum para cima. Também pode ser, tá? Na verdade, são 4 maneiras de medir. Distância entre os picos, distância entre os vales. Um bumbum para cima até o fim do próximo bumbum para baixo, ou um bumbum para baixo até o fim do próximo bumbum para cima. Mas para o seno e para o cosseno puros, a imagem é sempre menos 1 e 1, e o período é sempre 2π, como a gente mediu aí no gráfico, tá? E o desenho tem esse dispositivo prático para vocês fazerem do bumbum para cima e do bumbum para baixo. Vou deixar o meu rascunho aqui depois, tá? No seno, gente, os morrinhos ou os bumbuns nascem e morrem os valores inteiros de π. No seno e no cosseno, eles também nascem e morrem, né? Também é bumbum para cima, bumbum para baixo, mas com o inteiro de π no meio, ó. Ó o 0π no meio, ó o π no meio, ó o 2π no meio, ó o 3π no meio, ó o 4π no meio, tá? Agora, tem uma coisa muito importante, eu vou fazer um comentário rápido. É o que eu falei, a gente precisa entrar em números complexos, é importante para o curso de vocês, então eu vou terminar hoje, mas vou terminar às 9. Aí, quem quiser ficar depois das 9, eu vou mostrar o software que tem já pronto nesse link aqui do GeoGebra, porque ele ajuda muito e muito a gente, tá? Não vai dar tempo de eu fazer tudo hoje, não tem jeito, tá? Mas a gente vai fazer como, então? A gente vai fazer como, então? Não sei. Talvez a gente tenha que fazer algumas coisas nas próximas aulas, mas não tem problema. Deixa eu apagar esse exercício, que de qualquer maneira eu vou refazer eles com vocês, tá? Também não quero dar super correndo e não explicar direito. Vamos fazer o seguinte. Esses 4 exercícios eu vou fazer 2 na aula que vem. Esse 20 e esse 32. Os outros ficam aí para quem for curioso, quiser perguntar para mim. De repente até dou eles como atividade. Eu tô achando que não, tô achando que vou dar uns parecidos com eles. Mas enfim, esses eu vou fazer na aula que vem. Tá resolvido. Assim eu libero vocês também. Esses aqui eu vou fazer hoje, para vocês entenderem bem o funcionamento do negócio, tá? Então, mas o software não vou mostrar hoje também, porque não vai dar tempo. Eu falei que ia encerrar às 9, eu vou encerrar às 9. O software até vou mostrar, mas como extra, tá? Eu aconselho todo mundo a ficar aí, porque vai demorar 10 minutos e é super interessante. Só que tem uma questão, nem coloquei animação nesse slide. Muitas vezes num exercício, seja ele de Enem, vestibular, se você vai prestar um Enem vestibular depois do técnico, ou da área de vocês, às vezes você vai mexer com variações da função seno e cosseno. Por exemplo, um cosseno sendo somado com um inteiro 3. Um seno sendo multiplicado por 5, ou ainda com mais de uma dessas variações na mesma expressão, porque y igual cosseno de x é uma função, y igual seno de x é uma função, mas esse aqui, ó, y igual cosseno mais 3 também é uma função. Mas o y está sozinho? Tá. A única letra, porque o cosseno é operação, não é letra, a única letra do lado de lá não é x? Não é uma conta? É função. Aqui, ó, o y está sozinho, a única letra, seno é operação, seno não é letra. A única letra do lado de lá não é x? É uma função, tá? Então, muitas vezes vocês vão ser cobrados, não do seno e do cosseno puro, mas seno e cosseno com variações, somando alguém, ou multiplicando alguém, ou até fazendo mais de uma dessas variações numa única expressão. Você poderia ter, sei lá, y igual 7 seno x menos 12, multiplicando por 7, subtraindo 12. E aí, como faz? Eu vou ensinar para vocês um dispositivo prático, que é a utilização dessa fórmula aqui, ó. A fórmula parece chata, né? Y igual a mais B, aí a função trigonométrica em parênteses é x mais d, mas se você decorar essa fórmula ou tiver ela num cantinho, eu te garanto, você faz qualquer exercício que a princípio é difícil, com facilidade. Mas você tem que ter essa fórmula na cabeça, tá? Claro que eu sempre vou passá-la para vocês, mas vocês vão ver no começo da aula que vem
como que essa fórmula resolve qualquer exercício, tá? Qualquer um. Hoje eu vou fazer aí uns exemplos mais para demonstrar, tá bom? O que cada fator, cada parâmetro faz nessa fórmula? Vocês têm que saber isso também. Não adianta só decorar a fórmula. Porque, ó, gente, para um seno puro ou para um cosseno puro, quais seriam os valores para a função pura? Para o y, então eu vou chamar aqui ó, de puros, tá? Y igual seno x ou y igual cosseno x. O a é 0, porque eu não tenho ninguém somando. O b, cuidado, é 1. Se for 0, ele mata o seno, né? Ele zera tudo. Ele é 1, porque não tem ninguém multiplicando, é só o seno. Então, todo mundo que não tem ninguém multiplicando é vezes 1. O c também é 1, senão ele mata o x, aí também acabou a função. E o d é 0. Esses seriam os valores tradicionais. Um seno puro teria A0, B1, C1 e D0. Tá? Um cosseno puro também teria A0, B1. Pensa, se eu substituir o A por 0, o B por 1, o C por 1 e o D por 0, isso aqui vira Y igual a cosseno de X. A mesma coisa ali em cima, vira Y igual a seno de X. Mas como que esses parâmetros, se eu variá-los, se eu variar o A, se eu variar o B, se eu variar o C, se eu variar o D, como que eles influenciam aí no meu seno e no meu cosseno de x? Isso aqui você tem que saber também. Então, aquele slide lá de trás, nem tanto, mas esse, ó, você guarda em algum lugar aí com carinho, tá? E lembre-se que aqui no lugar do seno pode ser cosseno também. Aí você sabe que o A, que tá fora, desloca a curva, sem modificar o formato dela. Joga ela para cima, se ele for positivo, o A, seja lá quem for o A. Por exemplo, ali no exemplo que eu dei, estava somando 3. Então, A era 3. Vai deslocar a curva 3 para cima. Vocês vão ver isso já, eu vou fazer um exemplo. O B vai deslocar a curva, perdão, o A negativo vai deslocar a curva para baixo. O B não só desloca, na verdade ele nem desloca, ele achata ou alarga a curva na vertical. Portanto, os dois mudam a imagem. Vocês vão ver que os dois modificam a imagem. O que o A faz com a função, para eu acertar o exercício, eu tenho que fazer com a imagem. O que o B faz com a função, para eu acertar o exercício, o B tem que fazer com a imagem. A e B, que estão fora do seno, eles mudam a imagem. C muda o período. Como? C não tem muita lógica. Na verdade tem, né? Mas é uma lógica confusa. Então, é melhor usar a fórmula. O C muda o período através dessa fórmula. O C natural do seno e cosseno puro não é 1? Qual que é o período? A gente acabou de ver. Divide aqui por C, do seno e do cosseno puro, 2π por 1, período é 2π. Então dá certo. Essa fórmula sempre dá certo. O C está entre dois pauzinhos, porque na verdade a gente usa, gente, o módulo de C, tá? A gente utiliza o módulo de C, ou seja, se o C é negativo, eu uso o valor positivo. Se o C é positivo, eu uso o valor positivo também. Então, para o C igual menos 7, eu divido 2π por 7. Para o C igual mais 7, eu divido 2π por 7 também, tá? Então, isso aqui é um módulo de C, tá? É o valor absoluto de C, sem considerar o sinal. Quando você não considera o sinal, fica sempre positivo, tá? Então, o período vai ser modificado pelo C assim. E a D? A D é a tal da defasagem. O fator D aqui, quando ele é positivo, cuidado que ele tem um peguinha aí na lógica. Quando ele é positivo, ele joga a curva para a esquerda. Inverte a lógica, então cuidado. Quando ele é negativo, ele joga a curva para a direita. Esse software ajuda a gente muito a ver, e eu estou encerrando a aula já, só um minutinho aí, tá, gente? Mas eu vou abrir e vou mostrar o software para quem ficar. E vai ter no vídeo também. Eu vou postar esse vídeo no YouTube e vou mandar o link para vocês, tá? Mas eu, se fosse vocês, ficaria para ver ao vivo, tá? Então, vamos tentar usar essa lógica para o seno de x quando eu tenho 3 somado, tá? Vou fazer aqui, não vai ficar tão bonitinho, aí eu mando depois para vocês o da mecatrônica, que eu fiz com um pouco mais de tempo, porque a gente está apertado, mas vamos ver o que acontece. Antes de mais nada, vamos treinar, gente, fazer um gráfico de seno puro. Vocês não vão precisar fazer isso nos exercícios, mas eu vou fazer mais uma vez para que vocês vejam. Então aqui está o 0, aqui está o π, aqui está o 2π, aqui está o 3π, até o 3π só tá bom, viu? Para um rascunho assim. Mas eu vou tentar fazer aí, eu vou fazer aqui até o 4. O seno puro, gente, sem pensar aí na variação, tá? Tô fazendo o seno porque apareceu um seno aqui. Ele estaria entre o 1 e o menos 1, certo? Estaria entre os dois aqui. E você ia ter o que mesmo? Bumbum para cima, bumbum para baixo. Bumbum para cima, bumbum para baixo. E ia continuar isso eternamente, tá? A gente já sabe o quê? Que A e B mudam a imagem. Como que é a fórmula mesmo? Faz sempre a fórmula num cantinho até você decorar. Decora isso que é bom para você, viu? Você vai aplicar em outros lugares. Então, é A mais B seno. Seno do quê? De CX mais D.
Tá, essa é a fórmula geral lá que resolve qualquer problema. A e B mudam a imagem. Tem alguém sendo externo somado ao seno. Até fiz de outra cor para ficar claro que ele é externo. Não está somando isso aqui no x. Se estivesse somando no x, teria que ter um parênteses. Ele está somando no seno. Então, ele é um A. O que a gente tem aqui é A igual a 3. Então, muda a imagem. Muda a imagem como, gente? A imagem do seno e do cosseno puro seria como? Começa em -1, termina em 1. Coloco aí os colchetes. Como eu somei 3 no seno, pode ver que eu somei 3 no seno, para obter a imagem, porque isso aqui é só um rascunho que eu fiz para orientar a gente. Para obter a imagem da função modificada, eu tenho que somar 3 na imagem. O que eu fizer na função, o que o número fizer na função, você faz na imagem. Não somou 3 no seno? Então você vai somar 3 na imagem. -1 mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 1. 2. 1 mais 3, 4. Então, a minha nova imagem dessa função aqui não é mais -1 e 1. Agora é 2 e 4. Agora, essa função vai começar no 2 e terminar... Depois eu vou ter que arrumar isso aqui, claro, né? Porque ficou muito curto. E ela vai terminar lá em cima no 4. E o meu zero vai estar aqui no meio. Tá? Você não precisa nem pensar quem que é o zero. Só que ele vai estar aqui no meio. Então, aí você reproduz, ó, exatamente o que está lá, os ângulos, você não precisa nem pensar, você só puxa eles para cá, ó. Puxa eles para cima, tá? Puxa eles para cima. E aí você vai fazer o mesmo esquema, ó. Porque só desloca. Lembra, ó? Se você ficar em dúvida, volta no slide. A desloca a curva na vertical. Só desloca, mexe, ó. Quem que é a nova imagem? 2, 4. Então, ó, do 0 até o π, bumbum para cima. Do π até o 2π, bumbum para baixo. Né? Ficou meio errado aqui a projeção, mas enfim. E aqui eu não desci até o 2. Mas tudo bem, aqui é um rascunho. Depois eu vou deixar bonitinho para mandar para vocês, tá? Porque aqui nós estamos com o tempo meio corrido mesmo. Π até 2π, por causa dos feriados, do remoto, enfim, né? 2π até 3π, também, bumbum para cima. 3π até 4π, bumbum para baixo. Então, só deslocou a curva na horizontal, o A. Não quer errar? O A e o B que mudam a imagem, o que o B fizer na função, ou seja, quem for o B que está multiplicando a função, você multiplica os extremos da imagem. O que o A estiver fazendo a função, ou seja, quem estiver sendo somado na função, no caso aqui era 3, você soma nos extremos da imagem. Você achou a nova imagem, ó, vai de 4, aqui eu errei feio, hein? Vai de 4 até 2. Vamos ver se eu acertei? Vamos pegar o software aqui, modificar só o A. Quem for ficar até o fim, eu mostro os 4. Vamos pegar aqui só o A, ó. Só o A. E vamos modificar. O A não mudou para 3? Olha o que eu falei. Aqui você tem os dois, tá? Você pode marcar seno e cosseno, tanto faz. Ela marcou aqui o seno. O A eu não mudei para 3, ó. O preto é a função pura, eu posso desmarcar. E o azul é um período de F, ó. Um bumbum para cima até o próximo bumbum para baixo. Eu posso desmarcar. E o F é a função modificada. Quando eu mudo o A para 3, ó, olha o que acontece. A curva desloca na horizontal. Tipo, os macetes que eu ensino ali à mão é para você aprender a pensar. Aqui é para você conferir, ó. Não ficou igual o desenho que eu fiz? Vou aumentar para vocês verem. Aqui, ó. Imagem. Começa em 2, termina em 4. Qual que era a imagem original? Começava em -1. Ó, o -1 aqui, está exatamente na altura do -1 e ia até 1. Deslocou a curva para cima. Aqui o meu ficou rascunhão, mas eu acertei. Tá vendo? Aí eu vou até apagar isso aqui, que eu vou mandar o que eu fiz para a mecatrônica, que ficou um pouco mais caprichadinho, que eu fiz um pouco mais devagar para vocês. Então, o que o A fizer na imagem, na expressão, você faz nos extremos da imagem. Aí você já sabe a nova imagem, é só copiar o desenho com a nova imagem. Ou seja, o bumbum para cima indo até 4 e o bumbum para baixo indo até 2. Mas segue as mesmas posições, tá? Pessoal, eu vou fazer mais um desse tipo. Todo mundo está oficialmente liberado, tá? Quem quiser sair não precisa ficar mais. E vai estar no YouTube até o final. Vou fazer mais um desse tipo e vou mostrar a variação dos outros 3 no software, tá? Semana que vem a gente faz mais 2 exercícios aí, como cairia no vestibular, no Enem, porque vocês podem querer fazer no futuro e porque vai ajudar vocês a pensarem nas ondas que vocês têm que usar no raciocínio de vocês. Quem precisar sair, pode sair, não vai ser prejudicado, vai estar lá no YouTube esse final de aula, tá bom? Aí, ó, quem for continuar aí com a gente, mesmo que não fique ninguém, isso aqui eu vou apagar, porque eu vou mandar um mais caprichadinho, eu vou explicar porque eu vou gravar, tá? Então, ó, da mesma forma que a gente fez lá,
vamos fazer aqui um rascunhão. Eu estou fazendo para o seno, pessoal, mas podia ser o cosseno, tá? Do mesmo jeito, aí você tem que voltar lá, ver como é que desenha um cosseno, ver o que, que muda. No começo é bom você sempre fazer a função pura para se orientar, tá? Mesmo esquema. Aqui é x, aqui é seno de x. Então aqui vamos dizer que aqui esteja o 1 positivo, quase que eu errei, e aqui embaixo esteja o 1 negativo. Vamos fazer os valores aqui, ó. 1π, 2π, 3π. Até o 3π tá bom, vai, gente. Até o 3π tá bom. E vamos fazer a função pura. Vou fazer um azulzinho aí, para dar um pouco mais de alegria. Como é que é o seno? 0 até π, bumbum para cima. Π até 2π, bumbum para baixo. 2π até 3π, bumbum para cima. 3π até 4π seria o bumbum para baixo, mas não vou fazer não. Até aqui tá bom. A e B mudam a imagem. Lembra da fórmula? Escreve a fórmula para você não se confundir. Y igual a mais B seno mais D, tá? Perdão, A mais B seno, seno de quem? Entre parênteses, CX mais D, tá? Nota sempre num canto a fórmula quando você for fazer isso. No exemplo anterior que eu apaguei, mas vou mandar mais bonitinho, tinha alguém somando no seno. E esse parênteses em preto que eu pus, ele não precisaria ser posto, tá? Eu tô pondo aí para deixar mais claro para vocês, ele não precisaria ser posto. Agora, se eu quisesse, na verdade, mudar D, se o que eu quisesse fosse isso aqui, ó, falar que o 3 está somando no X, aí esse parênteses precisa ser posto, para me dar a ideia que é o seno de todo mundo, é o seno da soma, tá? Beleza. Aí a gente fez aí um rascunhão, o seno puro. Aqui quem que tem? Não tem A é zero, não tem ninguém somando na função, mas a gente tem um B diferente de 1, porque o B do seno original seria 1, né? 1 vezes seno. Aqui a gente tem um B igual a 3. Lembra que eu falei? Você tem a imagem original. A imagem de um seno original, ela começa em menos 1, termina em 1. Porque a figura só existe no eixo Y de menos 1 até 1, tá? O que for feito na expressão, você faz na imagem. Lá somou 3 no seno, eu somei 3 nos extremos da imagem. Aqui multiplicou 3 no seno, multiplico 3 nos extremos da imagem. Qual que é a minha nova imagem? 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 1, 3. Tá? Essa é a minha nova imagem. E agora, o que eu vou fazer? Você vai fazer o mesmo gráfico. O mesmo gráfico, bumbum para cima, bumbum para baixo. Só que o máximo dele agora é no 3 e o mínimo dele agora é aqui embaixo, no menos 3. Ó. Então você vai fazer do 0 ao π, bumbum para cima. Mas vai até a minha imagem máxima ali em cima. Ó. Bumbum para cima. Tá vendo? Do π até o 2π, bumbum para cima, mas vai até a minha imagem mínima, que agora está lá embaixo. Certo? Bumbum para cima, do π até o 3π. E aí você pode fazer mais um para ficar bonitinho, ou simplesmente você faz assim, ó. Assim não, assim tá torto, né? Você faz uma coisa assim, para você me mostrar que você entendeu que vai até infinito, tá? Tanto ali no negativo como no positivo. Depois eu apago e deixo bonitinho para vocês. Mas vocês viram? Vocês repararam que eu apaguei esse aqui. Mas vocês lembram como tava? Tava o seno puro aqui embaixo, né? Ficou feinho aqui, mas não tem problema. Tava o seno puro aqui embaixo. A curva nova foi deslocada, sem mudar o formato, para valores que somaram 3. Aqui estava entre menos 1 e 1, ali estava entre 2 e 4. A gente viu isso no software. Eu mostrei para vocês, está aqui, ó. Está aberto ainda, ó. Ó, a curva original estava entre 1 e menos 1. A curva deslocada quando A é 3, vai para menos 2 e 4. Da mesma forma, pessoal, vamos voltar o A aqui para 0, que seria o valor dele original, ou seja, num seno e num cosseno puro. Que aqui é um seno puro, voltou a ser seno puro. Mas vocês viram? Quando eu somo, o A desloca a curva na vertical, sem modificar o formato dela. Já o B alarga, estica ou achata. Aí, no caso, ele esticou. Tá vendo? O verde aqui em relação ao azul, tudo bem que o meu desenho tá feio, está bem mais esticado, ó, porque manteve o bumbum para cima, mas ele teve que ir lá até o 3, então ele ficou fino e comprido. Manteve o bumbum para baixo, entre π e 2π, mas ele teve que ir lá para baixo no menos 3, então ele ficou fino e comprido. Vamos ver se eu acertei, apesar do meu desenho não estar muito bom, né? Por causa daquela questão, a pressa, não quero alugar muito quem ficou aí a mais. Se o B for 3 e não 1, olha o que vai acontecer. Então isso aqui, gente, é para vocês conferirem, ou para ajudar vocês a pensarem, mas vocês têm que utilizar aquela fórmula para justificar. Ó a nova imagem agora aqui em verde, ó, de 3 até menos 3. Ó a imagem antiga, de 1 até menos 1. É que ele fez um eixo ainda mais... Aqui é só para mexer, né? Queria ver se tinha um jeito de
eu diminuir aqui para parecer uma escala, ficar uma escala mais parecida com a minha, porque o morrinho original dele já é dele não, né? É uma professora. O morrinho original aqui da escala que essa professora usou já é mais alargado que o meu, mas isso não tem problema. O importante é a escala, tá aqui, ó, entre o 1 e o -1, o original. E quando o B é 3, olha lá, ó, sobe, ó, tá na mesma posição, ó, o bumbum para cima na mesma posição, mas teve que subir até o 3. O bumbum para baixo na mesma posição, mas teve que descer até o -3, tá, gente? Então, essas duas eu vou passar limpo para mandar mais bonitinho para vocês. Se eu somar algo na imagem, perdão, na função, tá? Então, olha só, hein? Não é isso aqui, hein? Se eu somar um número na função, para obter a nova imagem, eu tenho que somar esse mesmo número na imagem original. Então, aqui vai dar 2, porque -1 mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 1, e 4. 1 mais 3 é 4. Se eu multiplicar alguém na função, eu tenho que multiplicar pelo mesmo alguém nos extremos da imagem, tá? Eu estou somando 3, porque lá em cima eu somei 3. Se eu tivesse somado 2 aqui, ó, eu somaria 2 nos extremos da imagem. Se eu estivesse multiplicando por 2, eu multiplicaria por 2 nos extremos da imagem. Se eu estivesse multiplicando por 5, eu multiplicaria por 5 nos extremos da imagem, tá? E C e D? Cadê o slide do C e D? Eu esqueci de desocultar ele. C e D, pessoal, esqueci de desocultar o slide, vocês podem tentar fazer. Até vou pôr na atividade, tá? Vocês vão ver que o C muda o período. Como que ele muda o período? Vamos revisar semana que vem, tá? Senão vai ficar muito corrido. Mas a gente faz aí uns 10 minutinhos de exercício semana que vem antes de começar complexos, tá bom? Então, o C muda o período, é bom você usar a fórmula para achar um novo período e aí desenhar o gráfico. E aqui, você soma alguém no X, ele vai deslocar. Somou positivo no X, desloca para a esquerda. Somou negativo no X, desloca para a direita. A gente tem que saber pensar isso aqui no papel, sem usar software. Como que pensa? A e B é fácil. O que foi feito na função, você faz nos extremos da imagem. Somou alguma coisa? Você soma nos extremos da imagem. Achou a nova imagem? Acabou. Você desenha a curva ou para cima ou para baixo, com o mesmo aspecto. O B, você somou alguém na função, você vai... Perdão, o B multiplicou alguém na função, você vai multiplicar esse mesmo alguém nos extremos da imagem. A curva vai ficar na mesma posição, mais alargada ou mais achatada, tá? O C e o D, a gente vê a aula que vem, a questão do período, a gente vai usar nesse exercício aqui. E o D é simplesmente deslocar, tá? Vou mostrar isso para vocês no software, mas a gente tem que saber fazer no papel. Como vai saber fazer no papel, André? O A e B eu já ensinei essa aula. O que for feito na função, você faz nos extremos da imagem, que fica mais fácil você pensar. Revisando tudo aí, gente, vamos voltar para o valor original. Um seno original é como? É A0, porque ninguém soma. B1, porque o seno é vezes 1, é o próprio seno. C1, porque o x é vezes 1, é o próprio x. E D0. Ó, pode ver que o A está marcado as duas funções. A original em preto e a que vai ser modificada em vermelho. Aí ela está atrás da original. Mas olha o A. A positivo desloca sem mudar o aspecto. É só você somar a constante que está sendo somada nos extremos da imagem que você vai descobrir quem é. Tá? Se o A for 4, eu vou somar 4 no 1 e no -1. 4 mais 1 no 1, 5. Ou seja, o limite superior da imagem é 4 mais 1 agora, é 5. Né? O A é 4. O limite inferior da imagem agora é -1 mais 4. Ou seja, mesma coisa, 4 menos 1, 3. Deslocou assim, tá? Mas o A, originalmente, é 0. Só para vocês revisarem aí. E o B, pessoal? Já é 1, né? Agora, o que acontece com o B é quando ele é maior que 1, ó, ela vai esticar aí na vertical, ela vai ser puxada, vai achatar dos lados, né? Mas vai esticar na vertical. Se a gente, mesma coisa, tiver um B, sei lá, igual a 5, eu multiplico os extremos da imagem por 5. Menos 1 vezes 5, ó o que virou aqui embaixo, né? O extremo aqui do vale, menos 5. Mais 1 vezes 5, qual mais 1? 5 positivo, ó o que virou aí, tá? Mas o B originalmente é 1. Aí que eu não fiz nenhum exercício com vocês, o C. O C muda o período. Se o C aumenta, ó, o período diminui. Vou marcar um período agora para vocês verem. Olha como o período diminuiu. Olha o período em azulzinho aqui, como um bumbum para cima até o próprio bumbum para baixo. Quanto mais eu aumentar o C, mais o período diminui, conforme aquela fórmula. Porque o período é 2π dividido por C. Agora, se o π diminuir, ó, se ele ficar entre 0 e 1, o período vai aumentar. Por exemplo, para um π meio, dividir por meio, gente, é a mesma coisa que multiplicado por 2. Vocês podem testar aí na calculadora de vocês. 1π
né? Ou 2π, na verdade, que é o período. O período é sempre 2π dividido pelo C. Se o C for meio, eu vou dividir 2π por meio, que é a mesma coisa que multiplicar por 2. O período vai se tornar 4π, ó. Ó aqui, ó. Como o período vai do 0 até o 4π. Olha o período aí em azul, tá? Mas o C a gente vai ver melhor a aula que vem, a aplicação dos exercícios. O C é mais chatinho. O C é, não pense, use a fórmula. O C é sempre 2π dividido por ele, tá? E o D, gente? O D é importante para o curso de vocês, porque é a defasagem. Só cuidado que ele contraria a lógica, ó. O D positivo tá jogando a curva para a direita. Tá vendo a curva andando para a direita? Deixa eu tirar o período para não confundir vocês. Agora, o D negativo, a curva... Perdão. O positivo, a lógica seria ela andar para a direita, né? Mas cuidado que ela contraria, ó. No positivo, ela anda, na verdade, para a esquerda. E se eu começar a ir para o negativo, ela começa a andar para a direita, ó. Pode ver aí. Tá bom, pessoal? Esse software ajuda muito vocês tirarem essas dúvidas, vocês praticarem, e o link vai com a apresentação. Vocês podem usar à vontade. Só que nos exercícios que vocês vão me entregar, vocês têm que justificar. Com A e B, por que mudou a imagem, fazer essas contas aqui, multiplicar o que multiplicou a imagem, tá? Eu vou fazer mais alguns exercícios para vocês ficarem por dentro disso aí, tá bom? E vocês podem me perguntar dúvida também. Então, A e B mudam a imagem. O que A fizer com a função, você faz com a imagem. Se somar na função, que é o A, vai ser o A, você soma na imagem. Se multiplicar na função, que vai ser o B, você multiplica na imagem. C, usa a fórmula. Tá? A gente vai ver isso melhor a semana que vem. E D, é mais simplesinho. Vou pensar no exemplo de D legal aí, porque eu sei que tem aplicação nos cursos de vocês. Então, a aula que vem, a gente faz esses dois exercícios aqui para fechar esse assunto, tá bom? Vou pensar um que tem a aplicação do D também. Esses dois ficam aí de tarefa para vocês. Não sei ainda se são eles que vão ser atividade. Vou bolar em uma atividade que tenha defasagem, que seja interessante para vocês, para o curso de vocês. E é isso. Está tudo no YouTube. Obrigado para quem ficou até o fim. E é isso, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento da fórmula, porque ela facilita muito a vida. A e B mudam a imagem. O que o A fizer com a função, você faz com a imagem. Né? Ele vai sempre ser uma soma algébrica, né? Pode ser adição ou subtração. O que o B fizer com a função, você faz com a imagem. Né? Ou seja, o fator que for B, você está multiplicando seno, você multiplica a imagem. A parcela que for A está sendo adicionada no seno, você adiciona na imagem. E aí você sabe exatamente, no caso do A, para onde a imagem foi deslocada, ou no caso do B, como ela foi modificada. E lembra, A desloca sem mudar a curva, B achata ou alarga. Ambos mudam a imagem. C a gente vê melhor semana que vem, e D eu ponho na atividade, mas dou umas dicas também de como fazer a atividade, porque isso é muito importante que vocês aprendam, que essas ondas eu sei que aparecem no curso de vocês nas situações de corrente alternada, tá bom? Valeu aí, até mais. Boa noite. Obrigado aí, Rodrigo, por ficar até o fim, hein? Valeu.